Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, eu separei para falar com os senhores sobre um julgado que versou sobre um imóvel locado que deu-se a expropriação a alienação desse imóvel para um terceiro que não pretendia permanecer com a locação nos moldes como inicialmente pactuado. Ele denunciou o contrato ao locatário, e aí nós vamos ver as medidas judiciais que foram adotadas, mas esse é o contexto geral da questão que chegou ao STJ. Eu estou falando do recurso especial 1.864.878 de Amazonas, julgado pela terceira turma do STJ. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa aqui na descrição desse vídeo, como é a rotina já entre os nossos vídeos, ok? Bom, como é que se deu aqui os contornos fáticos dessa questão jurídica que chegou no STJ? Como eu lhes disse, havia um galpão, um imóvel alugado naturalmente pelo seu proprietário para um locatário. Só que o locador, o proprietário, ele veio alienar, vender o bem para um terceiro. E esse terceiro, ele não tinha a intenção de permanecer com a locação, pelo menos não nos moldes como inicialmente pactuado, de modo que ele enviou uma notificação extrajudicial para o locatário, denunciando a alocação. Ele pretendia ou o aumento significativo do valor do aluguel ou a desocupação do imóvel em 90 dias. A locatária, a notificada, não providenciou nenhuma resposta para o novo proprietário do bem, de modo que ele, portanto, o novo proprietário, o locador subrogado, ele ajuizou ação de emissão de posse contra a locatária com um pedido de tutela antecipada, expedição do mandado de emissão provisória na posse, e que essa tutela fosse, ao final, confirmada por meio de uma tutela definitiva na posse do imóvel e condenação da locatária em perdas e danos, especialmente em razão decorrente dos aluguéis em atraso. A ré contestou essa ação, alegando que não caberia ação de emissão na posse nas relações regidas pela lei de aluguel, a lei 8.245 de 91, que versa sobre as locações urbanas. Então, o que nós temos aqui, o que o STJ enfrentou a respeito desse julgado? Primeiro ponto, quanto à venda do imóvel alugado. A regra é realmente a denúncia da locação quando o novo proprietário não tiver intenção de permanecer com a locação, né? Então, no artigo 8º da lei, há a seguinte previsão, né? Então, a lei é a Lei 8.245 de 91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes. E no artigo 8º desta lei, a Lei das Locações de Imóvel Urbano, consta a seguinte redação: se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação, averbado junto à matrícula do imóvel. Então, o que nós temos? Nós temos a regra, que é a possibilidade de denúncia, e a exceção, que se dá nos casos previstos na parte final do artigo 8º, ou seja, quando o contrato for por tempo determinado, quando tiver a cláusula de vigência em caso de alienação, que é conhecida em doutrina como cláusula de vigência ou cláusula de respeito,
e essa cláusula estiver averbada junto à matrícula do imóvel. A regra quanto à denúncia do contrato decorre do princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Esse princípio da relatividade diz respeito, é estudado lá na teoria geral dos contratos, e prevê que as estipulações contratuais somente podem produzir efeitos entre as partes contratantes. Não pode atingir, não vinculam, portanto, terceiros estranhos ao negócio jurídico. É a máxima segundo a qual res inter alis acta, ou seja, somente produz efeitos as pactuações entre aqueles que expressamente, deliberadamente participaram da sua avença. Então, numa relação de locação, em regra, quem se obriga é o locador, que era o antigo proprietário, o locatário e eventual fiador. O terceiro adquirente, ele em tese não se vincula àquela locação. Por isso que ele pode, como regra, denunciar o contrato, que foi o que fez nessa hipótese aqui o novo proprietário. E nós já vimos que na parte final do artigo 8º da Lei 8245 de 91, há uma exceção, que é quando consta do contrato, por prazo determinado, uma cláusula de vigência, mesmo em caso de alienação, com o registro na matrícula do bem. Quer dizer, o terceiro adquirente não vai poder alegar que não conhecia, né, que desconhecia essa cláusula, porque ela está averbada na matrícula do bem imóvel que ele adquiriu. Então esse é o primeiro ponto que enfrentou o STJ. Nós estamos aqui na regra geral. Então, em tese, seria possível a denúncia do contrato. Não há nos autos indícios de que estejamos diante da hipótese excepcional. O segundo ponto que enfrentou o STJ foi quanto à adequação procedimental, porque a parte moveu o que ela denominou ação de emissão na posse. Ela pediu a emissão na posse do imóvel. E o que disse o STJ? Que esta ação é inadequada, porque o artigo 5º desta Lei 8.245 prevê, aspas, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a ação de despejo. Então, a via eleita, a ação de emissão na posse, é uma via tida como inadequada. Faltou, portanto, uma das condições da ação, que é o interesse de agir. A parte deveria, o novo proprietário deveria ter movido ação de despejo, né? Então, é verdade que a alienação do imóvel durante a relação locatícia não rompe ipso facto a locação. A locação continuará existente, continuará produzindo efeitos válidos. Tanto que o adquirente que assume a posição do antigo proprietário como locador tem o direito de denunciar o contrato, se assim desejar. E se ele permanecer inerte, isso quer dizer que os direitos e deveres decorrentes da locação continuarão produzindo efeitos. A relação jurídica locatícia continuará válida e eficaz. Naturalmente, o adquirente tem o direito de denunciar o contrato para romper com a locação, já que ele não fez parte da avença. É a regra geral lá do artigo 8º. Mas, para isso, ele deverá reaver a posse direta do imóvel mediante o ajuizamento da ação de despejo, conforme prevê o artigo 5º da Lei das Locações de Imóveis Urbanos. Ok? Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ no julgamento desse recurso especial 1864878, aspas, para a retomada da posse direta por adquirente de imóvel objeto de contrato de locação, o rito processual adequado é o da ação de despejo, sob pena de malferir o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem. Ok? Então, meus amigos, esses os comentários que eu queria fazer com os senhores sobre esse julgado. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.